eu vou pedir aos irmãos que abram sua Bíblia na carta do apóstolo Pedro. Daremos seguimento, continuidade, àquilo que eu entendo é desejo do coração do Senhor compartilhar com a vida da igreja. Então, 1 Pedro, capítulo 1. Leremos do verso 22 até o capítulo 2, verso 3, ok? 1 Pedro 1, leremos do versículo 22 até o capítulo 2, verso 3. Assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto, abandonem toda a maldade, todo o engano, hipocrisia, inveja, 22, versículo 22. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraterno, não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Portanto, abandonem toda a maldade, todo o engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado o crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Até aqui, palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de ler a Tua palavra, de meditar nela. Muito obrigado pelos ensinamentos tão preciosos e tão profundos que o Senhor, usando o Teu servo, o apóstolo Pedro, ministrou a vida daquelas igrejas naquela época. Mas cremos, ó Deus, que a Tua palavra, como ela mesmo disse, permanece para sempre. Então, esses princípios, essas lições, esses ensinamentos, precisam ser aplicados nas nossas vidas. Então, nós pedimos ao Teu Espírito Santo que fale aos nossos corações, Pai. Aplique essa palavra em nossas vidas. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido, nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o nosso texto começa, e o texto começa meio que na metade de um capítulo, pega o início de um outro capítulo, e isso acontece porque quando o apóstolo Pedro, ele escreveu a sua carta, ele não escreveu dividindo em capítulos e em versículos. Na verdade, ele escreveu um pergaminho, ele escreveu um texto inteiro. Se você pegar os manuscritos mais antigos, ou se você ver as fotos, você vai ver que não tem vírgula, não tem ponto, é uma escrita direta que está acontecendo. Então, os capítulos, os versículos, e até esses subtítulos que você encontra na sua Bíblia, foram colocados por nós há pouquíssimo tempo, inclusive no que diz respeito à história, para facilitar a leitura, para que nós possamos abrir a Bíblia no templo e todos lerem o mesmo texto. Mas o pensamento do apóstolo é que aquilo que ele disse no início estaria interligado até com aquilo que ele disse no final. Então, tudo o que ele falou tem uma linha de raciocínio para ser pensada, e em cima dessa linha ele vai construindo o ensinamento que ele gostaria de compartilhar conosco. E é importante, antes de chegarmos no versículo 22, entendemos que Pedro escreveu aquela carta para as igrejas que estavam dispersas. E você que acompanhou já desde a primeira semana tem visto isso. Mas você sabe também que Pedro fortaleceu naquelas pessoas, naquela igreja, a identidade de serem nascidos de novo em Cristo Jesus. Ele falou que, na verdade, o Senhor os escolheu, o Senhor separou, o Senhor se revelou para eles. E isso dava autoridade, dava garantia para aqueles homens de que eles, e para aquelas mulheres, que eles poderiam viver uma vida na presença do Senhor, que era o Senhor que havia os escolhido e o Senhor que os sustentava na caminhada. Mas o apóstolo Pedro seguiu dizendo que parte imprescindível
importantíssima na vida dessa igreja, dessas pessoas que eram nascidas de novo, que tiveram um encontro genuíno com Cristo, é que eles vivessem em santidade. A gente fala, vem como está, mas não fique como está. O apóstolo Pedro, ele diz que aqueles que ouviram o chamado de Jesus, e se ouviram de fato esse chamado, aqueles que entregaram a vida a Jesus e se entregaram de fato a vida a Jesus, eles agora buscam viver uma vida diferente, uma vida que glorifique a Jesus. E isso é marca para as nossas vidas também. Isso é marca para o nosso viver, porque não adianta falar se aquilo que eu falo é diferente daquilo que eu faço. O meu discurso precisa estar alinhado com a minha vida, com o meu comportamento. Então Pedro chamou aquela geração, aquela igreja a serem santos, a viverem em santidade. E a partir daí, ele começa a discorrer sobre os versos que nós lemos ou acabamos de ler nessa noite. O autor W. Irbes, ele diz algo muito importante. Ele diz que quem tentar construir a unidade da igreja com base no primeiro nascimento, irá fracassar. E eu entendo que nesse trecho, nesse pequeno conjunto de versículos, a palavra de Deus nos aponta para a unidade que nos leva à maturidade. A unidade que nos leva à maturidade. Então Pedro começa estabelecendo as bases para essa unidade. Essa unidade, ela não é conquistada pelo esforço humano. Essa unidade não é conquistada pelo convencimento humano. Essa unidade não é apenas um conjunto de hábitos que eu começo a praticar na minha vida e agora, incorporados ao meu comportamento, eu consigo viver de forma diferente. O apóstolo Pedro diz que isso é impossível. Ele fala que isso é impossível. Ele diz que, na verdade, essa unidade é baseada no novo nascimento, tendo purificado a alma pela obediência à verdade. Por esse processo só pode passar aquele que nasceu de novo. O nosso velho homem, a nossa natureza humana, por si só, ela é facciosa. Nós gostamos de divisão. Na verdade, nós praticamos a divisão o tempo todo. Socialmente falando, nós não amamos a todos da mesma forma. Nós amamos primeiro a um grupo, socialmente falando. Nós amamos primeiro a um grupo de pessoas restrito, que chamamos de família. Depois nós amamos os parentes. Depois nós amamos os amigos. Depois nós amamos as pessoas que convivem conosco. E aqueles seres humanos, embora sejam semelhantes a nós, embora também tenham sido gerados por Adão e Eva, que nós não temos relacionamentos, estão lá do outro lado do mundo, embora digamos que nos importamos com ele, talvez eles não façam parte dos nossos pensamentos no dia a dia. Existe dentro de nós um processo seletivo de amor. Eu escolho a quem eu amo. Só que e isso é bom. Escolher pessoas para amar, ser próximo a pessoas, isso é bom. Mas eu também escolho pessoas às quais eu não amo, ou às quais eu decido não me aproximar de uma forma contínua, ou da mesma forma, com o coração tão aberto. Eu morava num bairro, na verdade moro até hoje, sempre morei no mesmo bairro, o bairro de Oswaldo Cruz. É um bairro vizinho aqui ao bairro de Marechal. E eu morava ali do lado dos apartamentos. Não sei se você conhece ali os apartamentos de Oswaldo Cruz. Era ali, era daquele lado que eu morava. E do outro lado da estação tinham outros moradores. Só que havia uma rivalidade entre o lado dos apartamentos e o outro lado. As turmas de bate-bola, não sei se você já viu turma de bate-bola, mas as turmas de bate-bola de um lado dos apartamentos não se davam com a turma de bate-bola do outro lado dos apartamentos. Então, se eles atravessassem a estação, tinha briga de bate-bola. Os moradores, os times de futebol, eles tinham rivalidade. O time de futebol que era desse lado do prédio, da estação, tinha rivalidade com o time de futebol do outro lado da estação. Irmãos, na minha infância, ela foi feita aqui no Rio de Janeiro, então desde pequeno a gente convive com o tráfico, com essas situações difíceis. Vocês acreditam que até os traficantes de um lado da estação tinham rivalidade com o traficante do outro lado da estação? É verdade. Nós olhamos e fazemos divisões muito claras na nossa vida. Nós separamos pessoas, nós julgamos pessoas pela forma como olhamos, e isso já está dentro da nossa mente. Nós olhamos para alguém e traçamos um perfil. E nós dizemos, quando traçamos, essas pessoas são minhas ou essas pessoas não são minhas. Na verdade, isso se dá num bairro pelos lados da estação.
Mas em dado momento eu comecei a perceber que havia rivalidade entre as ruas. Então você é da rua tal, não, eu só me dou com o pessoal da rua B, eu só me dou com o pessoal da rua A. Cuidado, aquele é da rua C. Nós naturalmente dividimos as nossas relações, isso é nosso, isso é natural enquanto ser humano. Eu lembro quando eu era muito pequenininho, quase um bebê. Quantos aqui já foram bebês? Me avisaram, as irmãs me avisaram, falando assim, pastor, a gente passa mal quando você vai na frente do púlpito, a gente pensa que você vai cair. Então eu vou ficar aqui, tá bom? Amém? Quando você era pequenininho, você pegava o brinquedinho e você não queria dividir. Você falava, é meu, isso daqui eu não quero te dar. E a mamãe falava assim para você, divide com o coleguinha, divide com a coleguinha. É verdade ou só aconteceu comigo? Só aconteceu comigo? Misericórdia. Existe dentro de nós, já desde pequenininho, esse desejo de, isso aqui é meu, é tudo meu, eu não quero dividir, isso daqui é para mim. Então, somente o novo nascimento em Cristo Jesus pode nos levar a pensarmos de forma diferente. Somente aquele que nasceu de novo por um relacionamento genuíno, por um encontro profundo com Cristo Jesus, pode ter a mente reprogramado, na verdade uma nova consciência dada pelo Espírito Santo, para que possa se comportar de forma diferente. E é isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Essa semana, enquanto lia um livro, me deparei com a história do criador do AA, Alcoólicos Anônimos. O criador, o idealizador, aquele que colocou o AA em prática. O nome dele é Bill Wilson. E adivinha só, qual era o problema que o criador, antes de ser o criador do AA, Alcoólicos Anônimos, enfrentava na vida? Adivinha? O alcoolismo. Ele era alcoólatra. E a história de vida dele é muito interessante, porque ele conta na sua biografia que até 22 anos de idade, ele não havia colocado uma gota de álcool na boca. Mas ele foi a uma festa, um evento social, e naquele evento lhe ofereceram uma bebida colorida. E ele bebeu. E ele achou aquilo bom, mas não bebeu nada no dia seguinte. Uma semana depois chamaram de novo para que ele fosse à festa, e ele foi. E naquela festa disseram para ele, bebe mais um pouquinho, mais uma bebida. E ele foi lá e bebeu. E isso é um sinal para todos nós, jovens, adolescentes, adultos. Cuidado, cuidado. Cuidado com tudo aquilo que pode te prender. Cuidado com tudo aquilo que pode te aprisionar. Cuidado com tudo aquilo que pode tirar a sua liberdade. Ela não chega, o diabo não aparece com um chifre todo vermelho para você. Ele vai vindo de forma sutil. Foi assim que aconteceu com Bill. Ofereceram, ele pegou, começou a beber. Pouco tempo depois, ele se tornou um alcoólatra. Perderam a sua família, perdeu o seu trabalho, com muitas dificuldades na vida. Então, ele reencontrou, teve de novo o contato de um antigo amigo, que também era um amigo de copo com ele, era alguém que bebia com ele. E ele foi para encontrar aquele amigo, ele comprou 2 garrafas de bebida. Ele não disse o nome, mas disse que comprou 2 garrafas de bebida, recebeu aquele amigo em casa. E aquele amigo disse para ele, quando ele ofereceu a bebida, disse, olha, eu não bebo mais, não bebo nada. E ele disse, Bill, você não bebe? Rapaz, eu era bêbado, mas você era mais bêbado do que eu. Como assim você não bebe mais? E o rapaz disse, eu encontrei Jesus, e por causa de Jesus eu não bebo mais. O Bill falou, isso que você está usando é pior do que bebida. E não é possível. Você está dizendo que uma divindade, que um ser espiritual veio e transformou sua vida? Não, isso daí é pior do que bebida. Ele interrompeu aquela conversa, pediu que o rapaz fosse embora. E passou a viver a sua vida, e continuou vivendo embriagado, continuou perdendo seus relacionamentos, perdendo sua família, relacionamento com seus filhos. Mas em um dia, com a vida muito destruída, ele diz que entrou no seu quarto. E quando ele entrou no seu quarto, ele disse, Deus, se você existe, eu quero que você se manifeste para mim. Irmãos, esse relato que eu estou falando com os irmãos, ele não foi lido em um livro evangélico. Tá? Eu li num livro secular, ok?
E ele entrou naquele quarto e disse: Deus, se você existe, eu peço que você se manifeste para mim. Ele disse que viu uma luz clara, muito forte, diferente de todas as luzes que ele tinha visto até aquele momento na sua vida. Ele foi tomado por uma nova consciência, ele foi tomado por uma presença que era diferente. Ele sentia naquele momento como que correntes estivessem sendo quebradas e que a vida dele estava sendo liberta. E a partir daquele momento, ele disse que nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. Mas não satisfeito com aquilo que Deus tinha feito na vida dele, porque a obra de Deus em nossas vidas é definitiva, sim, mas ela também é progressiva. Ela continua agindo, ele continua atuando. Esse homem comprometeu-se a criar regras ou a criar um mecanismo, criar um sistema para que outras pessoas também pudessem ser libertos do alcoolismo. E ele criou 12 regras. E essas 12 regras ele disse que criou pensando nos 12 discípulos. E o amarrado disso tudo, a consequência de toda essa história foi que ele criou o famoso AA, Alcoólicos Anônimos. O autor desse livro, que eu falei para vocês que era secular, ele na verdade está tentando defender um processo científico, mas por mais de 20 anos o AA foi condenado, foi criticado por toda a classe científica porque não havia comprovação científica. Mas depois dos tais 25 anos, alguns estudiosos começaram a dar razão para aqueles princípios. E quando eu leio isso num livro secular, algo salta no meu coração. Fica claro para mim de que a mente de Deus ela está muito à frente da nossa mente, que os ensinamentos do Senhor estão muito à frente dos nossos ensinamentos, sabe? Os deuses desse mundo, assim como aqueles magos do Egito, podem tentar reproduzir milagres, mas o milagre genuíno, o milagre verdadeiro, a ação poderosa, a ação que transforma a vida, ela é manifestação do poder do nosso Deus, o Deus que me chamou, o Deus que te chamou, o Deus que me escolheu, o Deus que te escolheu, para que juntos nós possamos caminhar nessa vida de fé. Esse processo, essa transformação genuína que aconteceu na vida daquele homem, foi dada por um encontro profundo que ele teve por Cristo. É desse tipo de transformação que o Pedro está falando. Ele está estabelecendo as bases para o relacionamento com o próximo, para o relacionamento da igreja, não a partir da nossa sabedoria, não a partir do nosso conhecimento, do nosso convencimento, da nossa razão, mas ele está estabelecendo as bases para o relacionamento com o outro a partir do novo nascimento em Cristo Jesus. Você nasceu de novo, meu irmão? Você nasceu de novo, minha irmã? Se você nasceu de novo, você tem condições, por conta do Espírito Santo, de viver um novo relacionamento com Deus. Para amar o irmão, é necessário ter a consciência purificada pela verdade. E essa consciência purificada pelo poder de Deus. A ética do cristão é o fundamento dessa nova vida. Porque para o mundo isso não faz sentido. É você perder. Mas quando você perde para o mundo, você ganha para Deus. Para o mundo não faz sentido. É você pedir desculpa, pedir perdão nos nossos dias. Irmãos, os líderes fortes são aqueles que chegam no ponto alto sozinho. A imagem de liderança bem-sucedida é um homem forte no cume de uma montanha, fincando uma bandeira. No Evangelho, não. No Evangelho, a imagem de liderança, a imagem de sucesso, é um homem cravado, é o próprio Deus, homem, cravado na cruz do Calvário, humildemente, dando a vida por aqueles que haveriam de ser salvos. A palavra de Deus nos chama a uma nova vida, a um novo relacionamento. O novo nascimento é baseado nessa palavra. E é por essa palavra que o apóstolo Pedro diz que nós podemos caminhar. É nessa palavra que nós podemos avançar. Por quê? Porém, nós devemos permanecer. Porque muitas vezes nós conhecemos, sabemos informações. Talvez se eu pedisse para você me contar a história de Jonas, você me contaria as histórias de Jonas. Talvez se eu pedisse para você me contar a história de Abraão, você contaria a história de Abraão. Na verdade, as crianças também contam essas histórias, é muito legal. As crianças sabem as histórias, elas gostam da história. Uma vez eu estava com um pequeno grupo de crianças, lá no bairro de Oswaldo Cruz, e aquelas crianças estavam sentadas, e a professora, a facilitadora, a líder do grupo, ela estava ali ensinando a lição, e ela falava de Jó para aquelas crianças, e as crianças atentas, elas gostam da história, elas ouviam a história de Jó, e a professora dizia para as crianças: olha, Jó, ele tinha tudo, e era rico,
E as crianças riam umas para as outras, falavam, rico é bom. A professora disse para aquelas crianças, Jó, até que Satanás apareceu diante de Deus e pediu para tocar em Jó. A criança falou assim, professora, o Satanás apareceu diante do trono de Deus? Sim. E a professora tentava contar a história, ela disse, professora, como é que ele apareceu diante do trono de Deus? Porque o Satanás mora lá embaixo, o Deus mora lá em cima. Então como é que ele fez isso? E a outra criança gritou, ele voa. E as crianças gritaram, ele voa, meu Deus, ele voa. A professora não conseguiu terminar aquela lição. Irmãos, eu aprendi uma coisa naquele dia, não conto a história de Jó para crianças. Deixa para o pessoal do Ministério Infantil, porque eles são expert no assunto. Mas todos nós gostamos de história da Bíblia. Todos nós gostamos e aprendemos essas histórias e poderíamos contar muitas delas. Mas o Evangelho de Jesus, ele nos chama não apenas a sermos contadores de história, mas a sermos praticantes da palavra, a sermos pessoas que vivem norteadas pelos ensinamentos da palavra de Deus e não nos conformarmos com uma vida diferente disso. Às vezes, pelo nível de informação que temos, ou pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, embora a Bíblia vá para um lado, a gente vai para o outro, mas a gente faz uma oração quando vai para o outro e diz que Deus está concordando com aquilo, Deus não está. Nós vivemos uma vida de pecado, às vezes na juventude vivemos um namoro sexualmente ativo. E dizemos, como eu oro, domingo eu vou para a igreja, canto, toco, levanto as mãos, Deus está comigo. Não, Deus não compactua com a sua vida de pecado. Mas pastor, Ele não me matou, Ele não fulminou, Ele não deixou meu pé quebrar, porque Deus é misericordioso, Ele quer conduzir você a um lugar de arrependimento. Muitas vezes você vive uma vida em que você desvia aquilo que você não deveria desviar no seu trabalho. Você pega coisas que você não deveria pegar no seu dia a dia, não são suas, não pertencem a você. E você diz assim, mas eu oro, mas eu busco a Deus, então se Deus ele quisesse me punir, Ele chamaria minha atenção. Deus está sendo misericordioso contigo e através do Espírito Santo Ele está te chamando a consciência a um novo relacionamento, a uma nova prática de vida com Ele. O Senhor, irmãos, Ele não comunga com o pecado, o Senhor não habita em meio ao pecado, na verdade o Senhor, Ele quer te libertar de todo o pecado, mas para que você viva uma vida de liberdade do pecado, é necessário que essa palavra não seja apenas um conjunto de histórias para você, mas que essa palavra seja um conjunto de práticas, na verdade sejam ensinamentos práticos na sua vida. João, o evangelista, ele chama o próprio Jesus de o Logos, o verbo encarnado, a palavra encarnada. Viver uma vida na palavra de Deus, com relacionamento com Deus, é viver uma vida em que Cristo vive em nós. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso quer dizer que serei perfeito, impecável, incorruptível. Mais para frente veremos que não. Mas a verdade é que eu e você, quando tomamos o novo nascimento, ou quando temos o novo nascimento, não devemos nos conformar apenas com a teoria da palavra, porque muitas pessoas, pela teoria da palavra, acabam se esquecendo da prática e acabam se afastando do Senhor, e sem perceber, vão caminhando para um caminho muito diferente daquilo que o Senhor tinha para a vida delas. Que não sejamos assim. Nesse texto, quando Pedro fala de amor, ele dá duas formas de amor. Na verdade, ele usa duas palavras para falar de amor nesse texto. A primeira é fraternal, tem a ver com amor de irmão. Então, Pedro utiliza essa palavra pensando como base no novo nascimento que o crente teve em Cristo Jesus. O que o Pedro está dizendo é, vocês todos passaram por um novo nascimento. Então, todos vocês são irmãos. Vocês são irmãos uns dos outros por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, a partir desse momento, vocês precisam ter vínculos de amor, vínculo verdadeiro de amor na vida de vocês. E a segunda palavra é o ágape, ou é uma variação do ágape, e nesse sentido, nesse contexto, ela tem uma aplicação sacrificial. O que o Pedro está dizendo é que, embora sejamos irmãos, embora devamos viver em comunhão porque somos irmãos, nós devemos também entender que Deus nos ama. E esse amor de Deus foi um amor sacrificial. Então, o nosso amor também precisa ser um amor sacrificial. O comentarista bíblico fala desse amor sacrificial, que é como se você estendesse um músculo com muito peso.
você se esforça para amar. Então, diferente do que nós, os sul-americanos, pensamos, o amor não é uma questão de sentimento. O amor é uma questão de atitude. É por isso que você, que assim como eu, tem mais de 20 anos na caminhada da fé, você leu a Bíblia, em 1 Coríntios 13, e lia a palavra caridade nesse texto. Leu ou não leu? Eu li sozinho, gente? Você leu caridade. Por quê? Porque a palavra caridade tem a ver com amor prático. O amor que o Pedro está ensinando, o amor que a palavra de Deus está ensinando, é que é um amor prático, um amor que é vivenciado, um amor pelo qual eu pago o preço para ter comunhão. Isso deixa muito claro para nós de que a pessoa que está do nosso lado, esse irmão bonito que está do nosso lado, essa irmã bonita que está do nosso lado, em algum momento ela pisará no nosso pé, em algum momento ela nos magoará, em algum momento ela nos deixará chateado. É verdade, é verdade. A palavra de Deus já sabia disso, mas ela aponta dizendo que mesmo em situações como essa, você deve estender o seu amor, você tem que sustentar o seu amor, você deve se esforçar para amar a pessoa que está contigo na caminhada da fé. Irmãos, isso é dentro da igreja. O Pedro está falando para a igreja, mas isso pode ser aplicado na nossa casa, na nossa família? Pode ou não pode? Isso pode ser aplicado no nosso trabalho, no nosso dia a dia? Isso pode ser aplicado na nossa faculdade? É claro que pode. A marca que o Senhor tem para todos nós é que nós amemos uns aos outros. Esse novo nascimento, essa nova vida em Cristo, é o que nos dá capacidade para superarmos os nossos obstáculos em amor, demonstrando esse amor para as pessoas que estão do nosso lado, tanto de forma fraternal, como irmãos, para aqueles que junto conosco passaram por um novo nascimento, como de forma prática, ágape, e aí tanto para os que passaram pelo novo nascimento, como por aqueles que estão também fora dos nossos arraiais. Nós devemos amar as pessoas. Quando nós amamos dessa forma, a motivação que nós temos não é a de receber, é de dar. Quando você tem um irmão, quando você tem uma irmã, você dá um presente, você compra algo para ele, não é pensando. Quando você tem um filho, você não pensa em dar um presente para o filho pensando que você vai receber o seu presente de volta. É verdade, não é verdade? Você deu um presente para o filho, você não pensa que você vai receber um outro presente. Teve um dia dos pais que meus filhos, no dia dos pais, não me deram meu presente. E disseram que eles tinham comprado e estava na Shopee e estava no correio. Isso já faz 3 anos, o presente ainda não chegou. Não que eu esteja esperando, não é isso, mas também não precisa exagerar, né, gente? Já compraram outro presente, amém? Amém. Vou ganhar o presente, eu creio. Mas você não dá esperando receber de volta. Quando você dá para o seu irmão, você não dá aquilo esperando receber de volta. Eu tenho 4 irmãos. Um deles é o mais novo que foi criado comigo. Tem o mais novo mesmo, mas ele não foi criado comigo. Mas o mais novo que foi criado comigo, eu conhecia, então eu levava o meu irmão para o estádio. Era eu que levava meu irmão para o estádio, levava meu irmão para sair, e a gente via jogo junto. E assim, ele era meu irmão mais novo. Meu irmão mais novo, eu não cobrava nada dele. Perguntava, você quer um cachorro quente? Você quer um refrigerante? Você quer... Ia lá e pagava, né? É normal, meu irmão mais novo. Então, quando a gente vinha no trem, às vezes tinha aquela confusão, torcedor, muita gente, eu colocava o meu irmão mais novo aqui, né? Atrás de mim, eu ia na frente para defender, para proteger o meu irmão. O tempo foi passando, meu irmão mais novo, ele é mais alto que eu, ele é desse tamanho aqui. Ele é muito mais alto que eu. Quando fomos para o estádio, ele falou assim, você vai pagar o ingresso? Eu falei assim, o impulso natural era de fato esse. Eu falei, rapaz, toma jeito, rapaz, você já está grande, você paga o seu, você devia pagar o meu, mas paga pelo menos o seu. Mas sabe o que eu reparei? Quando voltamos no trem e tinha um princípio de confusão, eu coloquei aquele homem desse tamanho para trás e fiquei na frente. É meu irmão. Está na nossa mente, está guardado. Irmãos, nós somos uma comunidade de irmãos, nós damos com leveza. É esse o amor que Deus colocou nos nossos corações, é isso, é dessa forma que Ele ensina que nós devemos agir dentro da igreja. Quando nós pertencemos ao Senhor, nós colocamos de lado as nossas diferenças. Devemos colocar de lado as nossas diferenças. Muitas vezes a gente briga por coisa tão pequena. Tem gente que briga até pelo lugar do banco que vai sentar. Tem gente que briga por causa de alguma questão dentro do ministério. Tem gente que briga por coisa e depois quando você vai ver o tamanho daquele problema era tão pequenininho.
Uma vez eu conversei com um casal que eles estavam brigando, mas eles estavam brigando há mais de um ano. E quando eu perguntei para eles qual é o motivo da briga, e eles falavam da briga, mas eles não me falavam qual era o motivo. Eu perguntei, tudo bem, vocês me falam da briga, vocês me falam do desenrolar, mas qual é o motivo da briga? Eles não lembravam. Eles só estavam brigando. Entraram ali no modo briga e continuaram brigando constantemente. Irmãos, essa não pode ser a nossa realidade. Nós devemos tratar o outro assim como somos tratados por Deus. Difícil, né? Desafio, né? Tratar o outro, olhar para o outro com o olhar que nós recebemos do próprio Deus. Jesus, ele conta algumas parábolas sobre isso. Em uma delas, ele fala de um homem que tinha uma dívida muito grande, que não podia pagar. Pediu ao seu senhor, ou ao imperador, ao rei daquela localidade. E o imperador teve pena dele, perdoou o homem. O homem, ao ir embora, ele encontrou com alguém que lhe devia, mas devia 1/5 daquilo, 1/10 daquilo que ele devia ao seu senhor. Mas ele não perdoou, processou o homem, lançou ele na cadeia. Quando o seu senhor ficou sabendo dessa história, ele disse, agora você não somente vai pagar, mas você vai para a cadeia até você terminar de pagar. Irmãos, se Jesus fizesse isso conosco, você não quer perdoar? Então eu também não vou te perdoar. Você não quer amar? Então eu também não vou demonstrar amor sobre a sua vida. Se Jesus fizesse isso conosco, como seria? Na oração do Pai Nosso, ele fala algo parecido com isso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Propensa, a canção que a irmã Joelma cantou nessa noite, porque ela fala do amor, fala do perdão. Esses ensinamentos são trazidos pelo nosso Senhor Jesus, que nos ensina a perdoar aqueles que estão ao nosso redor. A quem você precisa perdoar, meu irmão? A quem você precisa perdoar, minha irmã? Para quem você precisa pedir perdão, meu irmão? Para quem você precisa pedir perdão, minha irmã? Nós somos perdoados por Cristo. Então, porque somos perdoados por Cristo, nós devemos perdoar exercendo o amor. O Pedro fala de algumas características do não amor. Ele fala de algumas características do não comportamento, da forma como não devemos agir. E ele fala 5 nomes, e nós vamos passar por eles rapidamente. Ele fala da malícia. A malícia, que Pedro diz, ele está falando da maldade em geral. Então ele diz assim, olha, vocês não devem tratar os outros com malícia. Vocês não devem tratar os outros com maldade. Vocês não devem tratar os outros com segundas intenções. Vocês devem tratar as pessoas com pureza, com singeleza de coração. Sejam honestos. Eu tenho um amigo pastor e algumas vezes as pessoas da igreja dele juntam e falam assim, pastor, você não está vendo que aquela pessoa ali não é uma boa pessoa? Ela está fazendo uma coisa ruim. E esse pastor amigo, ele diz assim, irmão, eu preciso dar uma chance para ele. Eu preciso dar uma oportunidade para ele. Eu prefiro sofrer o dano porque eu exerci ou eu fiz aquilo que Cristo mandou fazer, do que eu criar uma barreira, um preconceito, olhar para ele de forma maldosa e não cumprir aquilo que meu Senhor mandou fazer. Então, e algumas vezes ele disse, eu vou tomar prejuízo, eu sei, mas eu preciso demonstrar amor às pessoas, eu não posso trabalhar com as pessoas com malícia, com maldade, de uma forma geral. Pedro usa outra palavra, enganar, fraudar, levarmos pessoas ao erro, sermos dúbios nos nossos relacionamentos, enrolar pessoas, nós não devemos fazer isso. Pedro bate num aspecto muito específico, ele fala da hipocrisia, e aqui a palavra tem agir como um ator. Irmãos, nós somos treinados para viver uma vida meio fake. A gente é treinado para viver uma vida meio fake, a gente é treinado para disfarçar as coisas. Por exemplo, não precisa levantar a mão não, mas muitos dos irmãos que vieram aqui, eu falo irmãos e irmãs também, passaram uma maquiagem para disfarçar alguma imperfeição ou algo que as irmãs entendem como imperfeição no rosto. Os irmãos também, tá? Porque no Brasil cresce muito o número de homens que usam cosméticos. Na verdade, o Brasil é o recordista mundial de homens que estão preocupados ali com a estética. Mas muitas pessoas usaram uma maquiagem, uma base, algo para disfarçar o que você entenda como imperfeição do rosto. Nós, muitas vezes, utilizamos perfumes e é bom. Mas para que serve o perfume? Para disfarçar o cheiro ruim, porque o nosso corpo exala um cheiro ruim.
Quando eu era adolescente, tinha uma calça que o pessoal chamava, a marca era Gangue. Era a calça da Gangue. Sabe por quê? Porque ela modelava o corpo. Não tem mais isso hoje em dia, amém? Se tem, não usa não, gente. Mas ela modelava o corpo, disfarçava o corpo. Então, a nossa sociedade constantemente nos aponta para processos para disfarçarmos, para mudarmos, para fazermos uma apresentação diante das pessoas diferente daquilo que somos na prática. E nesse caso, passar perfume, tomar banho, pentear o cabelo, passar maquiagem. A calça da Gangue não, mas essas outras coisas são boas. E nós devemos praticar, ok? Mas no que diz respeito aos relacionamentos, não deve ser assim. Não devemos ser falsos, ser hipócritas nos nossos relacionamentos. Devemos ser amáveis, leais, fiéis, transparentes, amando ao próximo, falando a verdade em amor, porque é isso que a palavra nos ensina. Os dois últimos aspectos que Pedro coloca, o comentarista bíblico diz que estão interligados. Ele fala da inveja e fala da maledicência. O comentarista bíblico sobre esse texto, ele vai dizer que essa inveja, esse sentimento que às vezes brota no coração de algumas pessoas, de ninguém que está aqui dentro, mas às vezes de algumas pessoas brota o coração. Talvez não brote no seu, mas eu garanto para vocês que em algum momento da vida já brotou no meu. Sentimento de querer aquilo que é do outro, de cobiçar. Esse sentimento que brota dentro do coração, ele está ligado para Pedro com a maledicência. Porque primeiro eu olho, aquele ministério é melhor que o meu, aquele baixo é melhor que o meu, aquela igreja é melhor que a minha. Existe uma insatisfação que é colocada nos nossos corações por conta da inveja, que muitas vezes nos toma, que é extremamente prejudicial. Ela vai desenvolvendo na nossa mente algo doentio. E aí, para a gente, nada do que a gente tem está bom. O marido que a gente tem não está bom, a esposa que a gente tem não está bom, os filhos que a gente tem não está bom, o trabalho que a gente tem não está bom, podia ser melhor, a igreja que a gente tem não está bom, podia ser outra igreja maior, podia ser outra igreja menor, podia ser outra igreja diferente. Nada do que a gente tem está bom. Por quê? Porque essa inveja toma conta das nossas vidas. Nós queremos aquilo que não é nosso, que é do outro, ao invés de encontrarmos contentamento em tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Irmãos, o Senhor é bom, o Senhor é generoso. Eu acho que você devia, assim como eu, a gente devia começar a valorizar mais essas coisas. Sabe, a gente precisa, os pais, nós precisamos virar para os nossos filhos e começar a dizer para eles, olha, como é importante ter você como filho. Na verdade, ter um filho como você foi um presente de Deus. E não vale falar isso do púlpito, não, tem que falar quando chegar em casa, não conta essa não. Nós precisamos olhar para a nossa esposa e para o nosso esposo e dizer assim, olha, eu agradeço a Deus pela sua vida. Como é bom poder compartilhar a vida contigo, ter um companheiro, uma companheira que caminha comigo nos momentos de dor, nos momentos de aflição. Nós precisamos olhar para aqueles nossos amigos leais e falar assim, cara, olha, muito obrigado porque eu posso contar com você. Nós precisamos ser agradecidos, não invejosos. Tem um casal que tem chegado para a nossa igreja, Jorge e Aline, estão ali, ó. E conversando com o Jorge há 2 semanas atrás, Jorge falou comigo que a irmã dele, ou que ele é cunhado de um rapaz chamado Dedé, André, eu chamo de Dedé. Dedé foi o meu primeiro professor de violão, eu não tinha mais contato com Dedé. Então descobri aqui pelo Jorge, e aí o Jorge pegou e me mandou o contato do Dedé. Semana passada, irmãos, eu escrevi um texto para o André, falando, André, muito obrigado porque você investiu na minha vida. Muito obrigado porque você investiu na minha vida. Nós devemos ter corações gratos. Eu não posso ficar olhando para o Dedé o Dedé toca muito mais do que eu. O Dedé toca que nem o Djavan, né? Não é fraco não. Toca muito, toca bem. Eu podia ficar olhando e falar assim, eu queria tocar como o André, eu queria ser como o André, eu queria... Não. O sentimento que o apóstolo Pedro nos chama a ter é um sentimento de gratidão. Agradeça, tenha um coração grato a Deus. Essa ingratidão, essa inveja, ela vai gerar maledicência, mas o contrário disso vai gerar ações de graça. O Pedro, caminhando para o final do nosso texto, ele diz que nós devemos nos despir
nos abandonar. E aí você que esteve conosco pensando ali na meditação que fizemos de Colossenses, quando pegamos o livro inteiro, ele traz a mesma ideia que o apóstolo Paulo traz, é tirar a roupa suja, tirar a roupa do pecado, colocar a roupa apropriada, a roupa do crente. Mas o comentarista alemão, ele vai falar desse texto, de que Pedro, na verdade, já introduz aqui a ideia da criança, do bebê, do recém-nascido. O que Pedro está dizendo aqui é que a criança, segundo o comentarista, ela se suja quando nasce. Quando cresce, a criança faz sujeirinha. Sabe, criança? Vocês sabem, né? A gente usa fralda, coloca a fralda na criança. E quando a criança se suja, o que ela faz? Ela chora, ela reclama. E aí algumas pessoas não sabem se ela está com fome ou se ela está reclamando porque está suja. Mas ela reclama porque ela não gosta de viver na sujeira. Segundo o comentarista, ele está dizendo que o Pedro está introduzindo esse pensamento na fala dele. Ele está dizendo o seguinte: olha, como crianças recém-nascidos, como irmãos na fé, não vivam, não se acomodem, não se satisfaçam em viver na sujeira. Tira a fralda, toma banho, se limpa. E agora a sequência é: anseiem pelo leite materno. O que o autor está dizendo aqui, irmãos, o que Pedro está dizendo aqui é fantástico, porque na verdade o que ele está dizendo é que você só pode se alimentar, você só pode ansiar pelo leite materno, você só pode ansiar pelo leite espiritual se você se esvaziar, se você tirar a sujeira, se você tirar o alimento que não é espiritual. Eu vou provar para vocês. Se nós sairmos daqui no final do culto, hoje tem cantina, amém? Anunciei, hein? Anunciei a cantina. Hoje tem cantina. Mas se nós sairmos daqui no final do culto, a nossa cantina é boa, tem coisa boa, tem um cheirinho de bolo ali muito bom. Mas se eu dissesse para vocês, vou levar vocês para o podrão. Sabe o que é podrão? Podrão é um podrão. Vou levar vocês para o podrão e vou pagar o podrão para todo mundo aqui. Aí você iria comigo lá para o podrão e comeria. Mas aí quando a gente terminasse, eu ia marcar com vocês assim: ó, gente, amanhã, 8 horas da manhã, vem todo mundo para cá para a gente comer o podrão de novo. E você gostou, ia lá 8 horas da manhã. Mas passou, terminamos de comer, tomar o café com o podrão ali, eu ia falar para você: espera um pouquinho, ó, meio-dia, eu vou pagar mais uma rodada de podrão. Aí você ia lá, comia o podrão de novo, e terminava aquele, 6 horas da tarde, vai ser o fechamento, irmãos. A gente vai tomar mais uma rodada de podrão e à noite uma Coca-Cola sem ser zero, para ficar bem. Irmão, diz sinceramente para mim, você ia ficar com fome? Ia? Fome? Não. Por quê? Você ia estar com a barriga cheia de podrão. Sei como é que você não ia ficar saudável, mas você com fome, você não ia ficar. Agora, podrão é alimento bom? Podrão é nutritivo? Podrão é saudável? Não é, você faz isso de vez em quando. De vez em quando. É isso que o Pedro está tentando dizer aqui. Ele está falando para você ter fome e se alimentar daquilo que é saudável, daquilo que é da parte de Deus, você precisa tirar o alimento ruim. Não é colocar alimento bom e alimento ruim juntos. Não é isso, isso não funciona, não dá certo. Então ele está dizendo para você se aproximar de Deus, para você ter uma vida que reflita um relacionamento com Cristo, você precisa tirar o alimento ruim da sua vida. Que alimento ruim você tem consumido? Que alimento ruim tem chegado para você? O que você tem visto na televisão? O que você tem visto no seu smartphone, no seu telefone celular? O que você tem conversado ali na vizinhança? O que você tem falado das pessoas que estão ao seu redor? Do que você tem se alimentado? Irmão, se você se alimenta de um alimento ruim, você não vai ter tempo, você não vai ter espaço para buscar em Deus o alimento que Ele tem para trazer para a sua vida. Porque comida ruim também mata a fome. Nós temos um andaço, um surto aí na nossa cidade. As pessoas estão dando entrada em hospitais com disenteria. Tem algumas pessoas que têm frequentado o nosso culto que também estão. É bem possível, não sei se você percebeu isso, mas eu percebi lá em casa há 2 semanas que a água
não estava insípida, Talvez ela estivesse inodora e incolor, mas não estava insípida. São 3 adjetivos que ela precisa ter, lembra? A gente aprendeu na escola. Então eu comecei a comprar galão de água e realmente o gosto era diferente. Então eu imagino que a água na nossa cidade não esteja atravessando um momento de muita qualidade. Mas, irmãos, aqueles que tomaram a água que estava ruim, que pode ter desencadeado um processo de gastroenterite neles, mataram as suas sedes? Com certeza. Porque alimento ruim, bebida ruim também mata a sede. Mas ela ocupa espaço. Então o que o Pedro está dizendo para aqueles irmãos, olha só, vocês querem crescer em comunhão, em maturidade, vocês querem desenvolver na caminhada da fé, então precisa se despir, precisa tirar, precisa se limpar, precisa abrir espaço. Você não vai viver o novo se você não tirar o velho da sua vida. Você não vai viver um novo relacionamento com Deus, uma nova vida com Deus, se você não tirar os velhos hábitos da sua vida. Aquele homem, lá do início do nosso texto, ele disse que viu uma luz no seu quarto. Ele, na verdade, teve uma experiência sobrenatural. Ele tirou o velho, ele tirou aquilo que o escravizava, ele tirou aquilo que o prendia. Mas ele não ficou vazio, ele trocou por algo novo, pela manifestação da presença de Deus. Irmãos, o Senhor nos chama nessa noite para nos esvaziarmos de nós mesmos, para nos esvaziarmos das nossas imundícias e para nós buscarmos, para nós nos enchermos do Senhor, porque nós devemos estar perto do Senhor, buscando a sua presença. Amém?